uma coisa aqui, uma iluminação. Né? Olha, Andres, bebendo vinho e santo, com luz na cabeça. Não, tava uma coisa aqui, parecia uma aula, tipo, o pessoal vai pensar, o que vão pensar, né? São Francisco de Assis. Isso aí. Viu, Flávio? Eu sou santinho, viu? Tu fica tu sabendo. Ainda bem. Tu tá com o Roger aí, Cunei? Ou tu tá sozinho? Não, ele tá lá na sala, eu tô aqui no ateliê dele, ele tá na sala para assistir. Depois diz para ele dar um oi aí. Tá. Ó, fui avisada agora que estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite à mesa. Boa noite ao banquete. Eu gosto sempre de me referir ao banquete de Platão, né? Que é a turma que veio para conversar, que veio para discutir um pouquinho e debater sobre a vida, né? Então, boa noite a todos. Abrimos mais uma live. Roger, queridão. Oi. Abrimos... Oi, tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo Como bem? Como é que você tá? Tudo certo. E contigo? Saudades. Tô te esperando em Caxias, viu? Mas vamos lá. Abrimos mais uma live, diálogo sobre educação, filosofia e saúde mental, com transmissão ao vivo pelo Facebook, no YouTube. A SMED, ela vem apresentando uma série de lives que tem o intuito de promover o debate, interlocuções com a comunidade escolar, com a comunidade acadêmica, com os profissionais da educação, da área da saúde, da área da cultura, com a ideia dessas discussões, né, perpassarem pelos campos epistemológicos, filosóficos, educacionais, pelos campos do saber, da experiência, da integridade humana, da constituição do sujeito. Quero abrir a noite de hoje uma frase de Paulo Freire, que diz: se na verdade não estou no mundo para simplesmente ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Abro a noite trazendo um pouco de Paulo Freire. Pessoal, peço que vocês que estão nos assistindo, né, compartilhem esta live, uma live bem bacana, uma live show. Essa noite temos um convidado na mesa que é de peso. Aliás, todos os convidados da mesa são de peso, né? Esta noite o rumo de nossa discussão será reaprender a ver o mundo. Que mundo é este que estamos vivendo? Vamos reaprender a ver o mundo? Merleau-Ponty diz em uma frase histórica: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Essa frase nos remete a pensar que a filosofia faz com que as pessoas possam refletir, questionar mais, até a si mesmo, podendo conhecê-la melhor, se conhecer melhor, podendo até olhar com outros olhos todas as coisas que acontecem ao seu redor, refletindo melhor sobre seus atos, suas ações, e até poder se questionar em estar certo ou errado. Filosofar seria ver de outra forma, seria ver o mundo de outra forma, seria ver as coisas de outra forma. Mas como? Indagando, interrogando, questionando e refletindo sobre tudo. Reaprender a ver o mundo. Como se aproxima essa temática dos campos do saber, nas esferas educacionais, da saúde, da comunicação, cultura, neste contexto de pandemia? Vamos tentar pensar na obra de Merleau-Ponty, que o homem é o núcleo dos debates sobre
o conhecer, que é criado e percebido em seu corpo. Como ressignificar essa obra nesse contexto? Que indagações, que interrogações, que questionamentos, que reflexões trazendo para este momento? Como a obra se atualiza no cotidiano atual, no cotidiano humano, social? Essa é a live dessa noite, do dia 2 de julho. Sejam todos bem-vindos. Quero apresentar a mesa. Ele é formado em Comunicação Social, Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul, com especialização em Literatura Infantil e Juvenil, também pela UFS, especialização em Literatura, Arte do Pensamento Contemporâneo pela PUC do Rio de Janeiro, é presidente do Instituto de Leitura Quindim, diretor do Clube de Leitura Quindim e ex-diretor de livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Coordenou no Instituto CIA de Desenvolvimento Social o programa Prazer em Ler. Foi assessor na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Na Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, assessorou a criação do Programa Permanente de Estímulo à Leitura. O livro meu, o Programa Permanente de Estímulo à Leitura e o Livro Meu. Atuou também nas artes cênicas como ator e dramaturgo, ministrou aulas no Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul, na cooperativa Viva com Arte, e em diversos cursos. Eu estou falando de Volney Canônica. Seja bem-vindo, Volney. Oi, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, é um prazer estar no meio de tantas feras. Hoje me questionei realmente se eu devia ter sido convidado, porque eu sou fã, assim, minha vida em Caxias do Sul tem a ver com muitos de vocês, aprender muito de vocês. Sou leitor de Jaime Paviani e estou muito feliz. Espero poder contribuir com o papo de hoje. Obrigado. Tenho certeza que sim. Apresentar nossos parceiros de mesa para quem está pela primeira vez nos assistindo. Temos na mesa o professor, escritor, filósofo, poeta Jaime Paviani, médico, psiquiatra e professor Dr. João Frueit, médico, psiquiatra e professor pós-graduação Dr. Andris Killing. Sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar. O nosso tema hoje é bem difícil. Olha que desafio que o professor Jaime Paviani nos apresentou. Olha, professor. Então, filosofar é procurar, é implicar que há coisas para se ver e dizer. Essa é uma das afirmações do filósofo francês Merleau-Ponty, que em seus conceitos retratam um viés da fenomenologia e do existencialismo. Sendo assim, os estudos feitos pelo pensador atentam à inserção do homem na realidade da existência, a realidade da história e a significação dos fenômenos. Todos esses aspectos foram abordados nas obras que o autor escreveu ao longo da sua vida. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, ou melhor, muitos vão conhecer hoje o filósofo Merleau-Ponty. E eu vou chamar o professor Jaime Paviani para fazer a abertura dos nossos diálogos e apresentar o filósofo Merleau-Ponty e suas principais ideias. Seja bem-vindo, professor Jaime. Eu quero cumprimentar todos os meus colegas, principalmente o colega que nos visita hoje, né? Merleau-Ponty nasceu em 1908 e faleceu jovem de uma embolia em
1961. Ele é um dos primeiros filósofos que trabalhou com a questão do corpo. Na realidade, o corpo havia sido desprezado pela cultura grega, pela cultura romana. Platão até usa diz que o corpo é cárcere da alma e túmulo. Duas palavras muito chatas, que hoje em dia ninguém mais usa. Mas o corpo foi descoberto, se começou a trabalhar a questão do corpo com Hegel, portanto, no início da época moderna, depois com Husserl, e Merleau-Ponty é um dos autores que mais trabalhou a questão do corpo. De tal maneira que a obra mais importante de Merleau-Ponty, que é a Fenomenologia da Percepção, uma parte da obra é sobre a questão do corpo. Não é possível entender a percepção humana sem estudar o corpo. Isso é uma coisa absolutamente nova na história da filosofia. Em todo caso, eu gostaria de apresentar um pouco Merleau-Ponty, né? Merleau-Ponty trabalha com a fenomenologia no início, depois, mais tarde, ele foi se desprendendo da fenomenologia e criou uma filosofia própria. Mas os três conceitos básicos do Merleau-Ponty são de percepção, corpo e comportamento. De fato, Merleau-Ponty, a primeira obra de Merleau-Ponty se chama A Estrutura do Comportamento. É uma obra eu diria assim, que 50% dos autores são de psicologia e 50% são de filosofia. Depois que é a sua dissertação de aquilo que nós podemos chamar hoje de mestrado. Depois ele quando fez o doutorado, defendeu a tese num livro mais famoso dele, que é a Fenomenologia da Percepção. Entretanto, ele escreveu muitos outros livros. Humanismo e Terror, Aventuras da Dialética, Sentido e Não Sentido, Signos. Quando ele entrou no Collège de France, que é a grande escola de intelectuais franceses, ele fez fez um pronunciamento que se chama Elogio da Filosofia. Depois, ele deixou duas obras quando morreu jovem, A Prosa do Mundo, que é um título muito interessante, e O Visível e o Invisível, que são anotações, o primeiro capítulo e o resto são anotações do trabalho dele. Mas um livro perfeito é O Olho e o Espírito. Olha o título, muito interessante, né? O Olho e o Espírito. Eu acho que os que estudam filosofia têm um certo conhecimento de Merleau-Ponty. Ele era amigo do Sartre, brigou com o Sartre durante um certo tempo. Ele fundaram uma revista que é famosa na história do pensamento, que é Os Tempos Modernos. Quando Sartre ele faleceu, Sartre reescreveu um artigo que ele havia escrito e escreveu coisas novas elogiando Merleau-Ponty. Bom, a filosofia dele é bastante complexa. Por isso que a Flávia, quando começou, disse que o assunto de hoje não era tão fácil, né? Mas eu acho assim que o assunto do corpo é um assunto importantíssimo. E por isso, a primeira distinção que se pode fazer é entre meu corpo e o corpo do outro. Porque o meu corpo tem uma relação especial, enquanto que o corpo do outro eu posso
usá-lo como um objeto. Embora Merleau-Ponty, eu diria assim que a filosofia de Merleau-Ponty é quase uma filosofia impossível de ser feita, de tal maneira que depois que ele escreveu a Fenomenologia da Percepção, ele escreveu o visível e o invisível. Que pretendia escrever esse livro, estava escrevendo esse livro quando veio a falecer. Ele se põe constantemente contra uma visão objetivista e uma visão subjetivista. Ele faz uma tentativa de superar os dualismos, todos os dualismos, alma, corpo, etc. Na realidade, o corpo é algo absolutamente diferente de todos os outros, de todos os objetos, porque o corpo é vidente e visível. É visível naquilo que vê. É um tocado que se toca. Eu posso tocar meu corpo. É um sentido que se sente. Então, essa ambiguidade, no verdadeiro sentido da palavra ambiguidade, ela reflete um pouco a questão do corpo. Na realidade, entre eu digo sempre meu corpo. Eu nunca identifico eu com o meu corpo. Meu corpo, eu digo, é a passagem entre eu e o mundo, entre eu e as coisas. É, portanto, o corpo é quase um sujeito. E Merleau-Ponty tentou questionar isso e não conseguiu realizar plenamente essa reflexão. Em todo caso, ele que se olha, ele que olha todas as coisas, pode olhar-se a si mesmo, o corpo. Ele se vê vendo. Meu corpo está entre as coisas, mas não é uma das coisas. Por isso que eu posso dizer, eu posso objetivar o corpo do outro, posso objetivar até meu corpo. Aí há muitos autores posteriores que se estuda muito, portanto, a questão do corpo na dança, no teatro, em diversas outras áreas. É importante porque desenvolveram essas ideias e hoje nós temos uma compreensão bem maior do corpo humano. De tal maneira que nós vivemos numa época em que quase o corpo é mais importante que a própria mente, que a própria alma. A alma é um conceito que os gregos usavam. Depois o cristianismo também usou o conceito de alma. Só que para os gregos havia muitas almas. Não havia apenas uma alma. A alma é uma entidade, sob o ponto de vista do cristianismo, uma entidade especial, que tem toda uma teologia em torno disso. Por isso que hoje, modernamente, se fala mais em mente e corpo. E tem até um provérbio que diz um corpo sano, uma mente boa, etc. Né? Essas são algumas ideias básicas que no decorrer do nosso debate a gente pode aprofundar um pouco mais. Não quero me alongar muito, porque meus colegas vão falar a partir disso. Né? Obrigada, okay? Professor Jaime. Obrigada, professor Jaime. Muito boa a apresentação do Merleau-Ponty, das principais ideias. Percepção, corpo e comportamento. Na área da educação, é muito importante pensar nesses conceitos, especialmente do corpo, né? Essa aprendizagem com o corpo. Quero anunciar aqui que nós temos o Maurício Ramos nos assistindo, a Terezinha Panosso, a Marta Cipolla, o Valdir Preto, a Viviane Marques, a Maridalva Leite, a Marta Pulita,
Magali Quadros, ó querida, Márcia Carvalho, Mara Rossato, Cristiane Padilha, Marinês Furlan. Obrigada, pessoal. Se estiverem gostando dos nossos debates, compartilhem. É um debate leve, é um debate que perpassa pela educação, pela saúde, pela cultura, pela filosofia. Então, é amplo, né? Eu costumo dizer que é uma live macro, né? Para também com leveza, para se curtir, né? Uma live para a gente curtir e aprender, Volney Canônica, olha, é um prazer estar com você aqui. Sou Tiete. E este momento, tua presença, ela é um presente para todos. Tu sabe que tu mora no meu coração. Um querido aqui, parceiro da Secretaria Municipal da Educação, parceiro dos professores, um amante da literatura. Eu sei que hoje tu vai nos contar muitas coisas, mas, primeiramente, conta um pouco como é que você está, o que está fazendo, onde é que tu anda? Bom, boa noite. Para mim também, eu sou fã do seu trabalho, né, Flávia? E para mim, realmente é um prazer estar aqui. É um prazer aprender a ler e conhecer mais, a se desafiar a conhecer mais. Realmente é uma filosofia bem difícil. Foi um desafio ler o texto e tudo, e estudar. Mas eu estou em Brasília, acabei de chegar em Brasília, estava em Caxias até hoje de manhã, em Caxias do Sul, fugi do frio, vim para cá. Eu estou fazendo muitas coisas, né? E uma das coisas que estou fazendo, que está me dando muito prazer, via o Instituto de Leitura Quindim, é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, uma parceria incrível, inédita, né, para o Instituto e inédita para a Secretaria. Agradeço muito a confiança, que é um curso que também é inédito no Brasil em relação à formação de professores para a área da literatura infantil e juvenil, para atuar tanto na sala de aula quanto nas bibliotecas, nesse apoio na literatura, em que a gente convidou aí artistas do Brasil todo. Tem grandes nomes como Ricardo Azevedo, Roger Mello, Nilma Lacerda, Ninfa Parreiras, então de várias áreas do conhecimento, que vão estar fazendo uma formação dos professores, né, um curso de 40 horas, e eu acho que isso vai possibilitar, né, que a gente possa avançar nessa área do livro e da leitura, da mediação de leitores na nossa cidade, né? Então, assim, fico muito agradecido por essa parceria. E o Instituto de Leitura Quindim, ele está sediado na cidade, né, em Caxias do Sul, com uma biblioteca de referência na área da literatura infantil e juvenil, com livros em diferentes línguas, livros ganhadores de diferentes prêmios, dos maiores prêmios do Brasil e fora do Brasil, disponível para a população, né? As crianças podem retirar 15 livros por 15 dias, é algo também que não se encontra nas bibliotecas. A gente trabalha lá, professor Jaime, com... As pessoas vão de cestinha de supermercado para escolher os livros, porque a gente trabalha com o livro como uma mercadoria de consumo, né, como cultura, como mercadoria de consumo fundamental e importante para as pessoas levarem para casa, né? Então, assim como a gente vai no supermercado consumir nossas necessidades básicas, a gente vai para a biblioteca consumir também parte da nossa necessidade básica, que tem a ver com conhecimento, a informação, a cultura, o livre pensar, e essas coisas que nos ajuda a olhar a percepção de mundo, né, ampliar a nossa percepção de mundo, né, que a gente está falando do Ponty. E então é isso, assim, a gente está muito feliz de estar sediado em Caxias, colaborado em Caxias, mas fazendo atividades no Brasil todo e fora do Brasil. O Instituto tem um pé muito grande internacional, com muitas atividades, e que logo a gente está lançando aí também. E tô bem, tirando assim muito trabalho, acho que todo mundo está trabalhando muito, né, nesse tempo de isolamento social, com essas possibilidades de redes sociais e tudo, e a gente está trabalhando bastante. Que bom te ouvir, Volney. Volney, continuando nesse assunto, antes de eu te questionar sobre
para se pensar um pouquinho com as concepções do Merleau-Ponty, como é que é o Instituto? Eu conheço, é um espaço maravilhoso, mas para quem não conhece, eu acho que a gente precisa divulgar, porque quando eu fui, eu tomei uma surpresa pelo espaço, porque é uma biblioteca, e aí a gente vai com aquele conceito de biblioteca, estático, e eu cheguei lá e me deparei com uma coisa, estou chamando de coisa, que não é a coisa que eu esperava encontrar. Conta para nós, que ideia foi essa? Por que tu escolheu Caxias para sediar esse instituto maravilhoso? Pois é, eu já não moro mais em Caxias, sou caxiense, mas já não moro mais em Caxias, mas os jornalistas, Folha de São Paulo, Estadão, me questionaram quando a gente lançou o Instituto, eles me perguntaram por que Caxias do Sul, né? E aí eu respondi para eles, por que não Caxias do Sul? Porque, tenho meu lado afetivo com a cidade, é claro, devo muito à cidade, minha relação com a arte, com a cultura, está totalmente ligada à cidade. Minha relação com a leitura tem a ver com o ferro velho do meu pai, que existe até hoje, que é sustento da nossa família, lá no bairro Cruzeiro. Então, a gente fala muito hoje, né? Hoje, na época, imagina, ficava na frente, meus pais moram na frente do Colégio Província de Mendonça, um colégio estadual, onde eu estudei todo o meu ensino fundamental. E aí, era considerado lixo, né? E eu ficava lá segurando o saco para o meu pai empacotar o papelão, e nisso vinham livros. E eu louco para roubar, só que a gente sabe que livro pesa muito, né? E era o sustento da família. E então meu pai não me deixava. Aí no final da tarde eu saía pela porta dos fundos, ia lá, marcava os sacos que tinham livros, ia lá, roubava e voltava para casa. Para o quarto para ler. Algumas vezes ele me pegou, me deu uns tapas, fez eu devolver os livros, mas acho que ele se cansou tanto de eu fazer esse movimento, que chegou um momento que quando chegava livros, ele me chamava para escolher. Isso eu estou falando de 9, 10 anos de idade. Ele me chamava para escolher porque ele via que eu não levava tudo, né? E aí tem essa relação afetiva com a cidade, dessa relação de que o acesso aos bens culturais eu não gostaria que nenhuma outra pessoa precisasse passar pelos acessos aos bens culturais como eu passei. E o Instituto, ele tem disso. E aí a gente está falando aqui sobre, né, percepção, razão, corpo e essas coisas todas, e o Instituto, ele tem muito dessa questão do corpo, né? A Flávia está falando isso porque no meio ele foi projetado pela arquiteta Jéssica de Carli, de Caxias do Sul, uma grande arquiteta, e eu trouxe referências de bibliotecas do mundo todo, e ela conseguiu criar algumas coisas incríveis. Então, assim, no meio do Instituto tem um escorregador. Um escorregador feito que é prateleira, que eu considero um útero para as crianças menores, para os bebês. E, então, assim, ele é um objeto de desejo, tem uma relação afetiva dessas crianças com esse espaço, uma relação prazerosa com esse espaço, e a gente tenta, em cima de uma grande pesquisadora na área da leitura, que tem um conceito que ela chama de barreiras invisíveis, né, que são as barreiras que a Michelle Petit, também francesa, que são as barreiras que às vezes são invisíveis e que a biblioteca impõe no leitor. A gente tenta tirar todas essas barreiras invisíveis para que os leitores tenham acesso. Lá é acesso irrestrito. Os bebês têm acesso aos livros. Os pais ficam muito preocupados se vão estragar os livros, se os livros vão estragar ou não. E eu estou falando de livros que não têm mais publicados. Muitos não estão mais publicados no Brasil, porque são de editoras que fecharam. E livros importantes. Mas o que me interessa, e essa é a minha relação com a leitura, é que as crianças tenham essa relação perceptiva, essa relação física, né, também com a obra. Então lá pode babar, pode morder os livros, né, pode deitar em cima dos livros. Então é uma relação diferenciada realmente do que tem nas bibliotecas
eu fui diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, então o Sistema Nacional de Bibliotecas estava sobre minha coordenação, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, e eu sei o quanto isso é difícil, né, o quanto essa relação com esse instrumento e esse setor cultural é difícil. E também implantei bibliotecas quando eu estava no Instituto CEA, e aí minha relação com essa questão das comunidades, implantei bibliotecas comunitárias no Brasil todo. Então, assim, conheço diferentes comunidades do Brasil, de viajar de Kombi, de ver crianças nuas brincando no rio, ali com sérios problemas, onde tinha esgoto e ali tinha uma biblioteca comunitária, uma pessoa que tem o desejo de levar, né, a cultura para aquela comunidade, né, a cultura letrada, a cultura da imagem, a informação. Então, minha relação é essa, e o Instituto é um pouco disso tudo, assim. É uma biblioteca de referência no Brasil para a área da literatura infantil e juvenil, é um centro de estudos e pesquisa, onde a gente desenvolve esses cursos, como esse curso com a Secretaria Municipal de Educação, e também a gente tem uma livraria que vende também, a gente fez uma coleção aí de roupas com ilustradores, com a Dedec, mas que vende produtos ligados à arte e à cultura, né, também de qualidade, que é o que a gente prima. É isso. É um pouquinho desse instituto, e está lá no Pátio Eberle, no 6º andar. A gente resgatou, é um espaço que, para quem conhece, né, a cidade, a empresa Abramo Eberle, né, ajudou a construir essa cidade. A gente está num prédio tombado pelo patrimônio histórico, um prédio Art Deco de 1940, no 6º andar, onde era o salão de festas dessa empresa, onde aconteciam as grandes reuniões, as condecorações. A gente está lá, resgatou, está nesse espaço, e que as pessoas podem, inclusive, visitar, né, e conhecer esse espaço que é tão importante para a cidade. Que show, viu? Parabéns, Volney. E para quem não conhece o Instituto, está aqui feito o convite, quando isso tudo passar, né, Volney, receber a comunidade, porque é um espaço que realmente é cultural, que vale a pena conhecer. E aqui a Marinês Furlan falou, manda um recadinho: o menino que roubava livros, o Volney que roubava livros. Gostei. Volney. Continua até hoje, estou um perigo, assim, eu estou olhando a estande ali do professor Jaime, estou um perigo ali. Olha, tu tem que conhecer essa biblioteca, realmente outra que vale a pena. Volney, para quem não conhece o Volney, é o seguinte, gente, ele é um menino travesso, espontâneo, inovador, está sempre buscando coisas novas e trazendo conhecimento novo, oportunidades novas, e eu agradeço a parceria que fizemos, inovando com uma capacitação pioneira em Caxias do Sul, que é esse curso para professores que desejam atuar nas bibliotecas escolares, e também de um curso de atualização para os que estão atuando nas bibliotecas escolares. Além de todo esse movimento, ele é um dos carnavalescos que eu vou dizer que começa no primeiro minuto de carnaval e termina quando já terminou o carnaval, ele continua. Mas vou te dizer uma coisa, Volney, tem aqui nessa mesa o André Skilling, o doutor André Skilling, que é outro carnavalesco, que nem tu, viu, que adora um carnaval. Mas bora, olha, isso é muito importante, eu estou muito preocupado, e juro, assim, claro, eu estou preocupado com tudo o que está acontecendo, né, com a questão da pandemia, da Covid, mas, assim, eu sou o primeiro a dizer, assim, precisa de cobaia para testar alguma coisa para cura, eu sou o primeiro, porque eu só estou pensando que está chegando o carnaval. Eu já disse para todos os familiares, para o Roger, que é o meu companheiro, eu disse o seguinte: quando eu morrer, eu preciso ser cremado e minhas cinzas serem jogadas na frente de um bloco de carnaval, porque eu quero que as pessoas pisoteiem por cima de mim. Essa é a sensação que eu tenho, é aí que é o meu lugar.
é nos espaços públicos. Volney, deixa eu dar uma boa notícia para o Volney. Volney, tem 3 vacinas em curso. A que está mais para o nosso lado é para ter 40 milhões em dezembro. Então, quer dizer que vamos ter carnaval. Depois que vacinar todo mundo, aí todo mundo esquece. Pelo amor de Deus. Do que vacinar todo mundo, já vamos ter carnaval. Mas, para mim, o carnaval tem 2 questões muito importantes. Né? Assim, tem muitas questões importantes, além das questões econômicas, da arte e tudo, mas tem uma questão que se chama ocupação de espaços públicos, que é fundamental a gente aprender a ocupar esses espaços públicos, e às vezes, quando a população ocupa e não sabe ocupar esses espaços públicos, é porque é tirado dela essa possibilidade de aprender a ocupar os espaços públicos, né? É dito que não é para ela esses espaços públicos. Então, assim, para mim isso é fundamental. E a outra estamos todo mundo da mesma maneira, todo mundo podendo ser feliz da maneira que quer ser feliz, né? Então isso para mim é fundamental. É assim, por mim, a gente tinha carnaval, não me candidato a presidente, porque senão a gente ia ter 4... carnaval por estação do ano. Volney, muito bom, tá muito bom. Galera, a turma que está aí nos assistindo, que está curtindo, compartilha esta live, porque é uma live deliciosa, leve, e que estamos aprendendo. A gente sempre aprende alguma coisa. E agora, Volney, agora vem a tua pergunta, viu? Agora vai começar o negócio. Na obra Fenomenologia da Percepção, chega a ser difícil, Fenomenologia da Percepção, o tema expressão aparece diretamente vinculado ao tema da percepção. Na medida em que o corpo percebe o mundo conforme uma atitude perceptiva, tal atitude envolve a expressão. O corpo se expressa conforme um movimento perceptivo que realiza no mundo, pois a percepção se faz por meio de uma atitude motora, um gesto, a partir do qual acontece uma prática de habitação e sentido. O corpo percebe-se situado no mundo sensível, que lhe faz sentido, e na medida em que se comunica com os outros, expressa essa expressão. Expressa essa percepção. O que o corpo comunica, Volney? Tu que já atuou nas artes cênicas. Então, trazendo um pouco do Merleau-Ponty, grifos meus, tá? Não, depois eu vou levar um puxão de orelha, talvez, do professor Jane. Eu quero saber... tá certo, professor? Mas é isso. O corpo se situa no mundo, né? Como é que o corpo se comunica? Ele se comunica antes das palavras. É isso, Volney? Conta um pouquinho dessa tua experiência também pelos palcos. Então, eu também dancei, também fui bailarino e ator, mas assim, na verdade a gente se posiciona em relação ao mundo através desse instrumento, desse aparelho, né, que chamamos de corpo. E acho que, pelo menos é a minha percepção em relação a isso. E eu fico, Flávia, hoje quando eu estava revendo o texto e tudo, eu fiquei muito pensando, como eu tenho um trabalho muito forte com a criança, né, que está ali mais aberta ao mundo e perceptiva ao mundo, ainda não está construída nessa racionalidade, né, que o Merleau-Ponty fala, e então eu fico sempre a observar essa reação, essa ação e reação que é mais instintiva do ser humano. Quando eu vejo uma criança que se depara com aquele escorregador, ou uma criança que se depara com o pai deitado num puff e leva um livro para ele para dizer o que ela quer, ou ela tentando se
se comunicar muitas vezes porque não tem a linguagem ainda nela, não tem a palavra, acho que a linguagem dela é outra de comunicação, seja ela de sons e tudo, ela se utiliza mais livremente desse instrumento que é o corpo. Eu acho que o corpo, ele comunica, às vezes, involuntariamente, né? Existem muitos estudiosos, a gente sabe que no teatro, por exemplo, o nosso corpo é o espaço que o artista tem de se representar, ou representar alguma coisa, ele cede esse corpo, mesmo através de uma leitura, de uma percepção que ele tem do que seja esse personagem, do que seja essa influência do diretor, do figurino, da iluminação, do cenário. E a gente vê quando um corpo está incomodado em cena, né? Quando um ator, por exemplo, não está no personagem, não está presente em cena, porque o corpo dele vai reagir de forma diferente. Eu acho que o corpo comunica antes das palavras, sim. Para mim, não tenho dúvida disso, que o corpo comunica antes das palavras. O que a gente tenta e através dessa razão que a sociedade nos impõe, é segurar esse corpo, é frear esse corpo, né? E isso a gente pode ver que a gente não pode ter certos tipos de comportamento, né, devido a uma estruturação social. Então, eu não posso chegar aí na secretaria e sentar em cima da sua mesa, né, com a liberdade, porque existe uma certa estruturação protocolo, mesmo que eu esteja tão livre para isso, né? Então, assim, eu acho que o corpo, muitas vezes, ele quer falar alguma coisa, mas a razão ou a estrutura social poda esse corpo. Não sei se eu respondi. Respondeu. E aqui a Marta Cipolla ainda complementa aqui com toda a tua história. A permissão do manuseio dos livros é a permissão de o corpo participar da leitura. E eu estava aqui pensando que nós, educadores, vamos apresentar um livro, né, para um estudante, a gente pede que ele manuseie este livro. É o corpo lendo, é isso, professor? O corpo já fazendo uma leitura? É muito interessante, porque o corpo já é expressão, o corpo já é linguagem. É que nós nos acostumamos durante séculos separar o homem do mundo, e nós não prestamos atenção que essa relação entre o sujeito e o mundo se faz através do corpo. Sem corpo você não lê, sem corpo você não faz nada. O corpo significa a presença do sujeito no mundo, e vice-versa, né? É isso aí. E a gente vê, né, professor, desculpa, a gente vê que a gente utiliza esse corpo para se expressar, para mostrar qual é a nossa presença, né? Seja utilizando ele através de fazendo tatuagens, pintando o cabelo, né? Na verdade, ele é essa linguagem que a gente está todo o tempo tentando mostrar qual é a nossa posição perante a sociedade, né? Perante a nossa visão de mundo. É porque o corpo fala. Mesmo sendo mudo, o meu corpo fala. Isso é fundamental. É que as pessoas não prestam atenção a esses detalhes, que, aliás, não é um detalhe, é uma coisa básica no ser humano, nas relações entre as pessoas, né? Agora, também, eu não sei se tem pessoas que têm um olhar estereotipado sobre essa linguagem do corpo também, né? E agora... tem o cabelo pintado de roxo, você tem um preconceito sobre isso, né? Sim. E desse ponto de vista do olhar, eu vou chamar o Dr. João Fruetti, e já estou te chamando, Dr. Andres Killing.
quando a gente pensa no Merleau-Ponty, que situa o conhecer fenomenológico na movimentação desse corpo reflexivo, operante, habitado por uma consciência com janelas para o mundo. A janela para o mundo, os olhos. O meu olhar se move, meu corpo se move, me aproximo do mundo por essas movimentações e vejo que o movimento é parte da visão, é parte do corpo. Esse olhar, o olhar pensa, né? A presença e a ausência. Como lidar com a ausência, o longe dos olhos? Os olhos pensam? Tá difícil isso. Consegue organizar essa fala aí, Fruete? Pois é, na verdade é bem complexo, mas aproveitando o ensejo e as colocações do Vonei, achei muito interessante, me veio em mente um exemplo que pode, eu acho que talvez clarear, né? Por exemplo, a gente acha que é só o médico clínico que encontra o destaque da simetria do corpo, né? Ele percebe os nuances e as diferenças. Não, um terapeuta também pode perceber. Por exemplo, um psicanalista que tenha sensibilidade, ou mesmo um terapeuta, e possa ficar sempre numa condição de escuta, que é o que ele busca, mas se ele conseguir ter um olhar como um todo do paciente, quando o paciente for procurar ele no consultório, por exemplo, na primeira vez, a pessoa pode chegar agitada, ansiosa, e é importante que o profissional mesmo, não médico, olhe para a pessoa como um todo, para o paciente como um todo, e talvez ele note, por exemplo, uma assimetria de um olho e de outro, e aí essa pessoa está agitada, ansiosa e não dorme porque pode estar com glaucoma. E aí nós vamos mandar deitar no divã ou na poltrona freudiana para escutar seu inconsciente quando o real do corpo ali está se destacando, tem um gozo que está maior ali por causa da sua própria simetria. Então, é muito importante isso que o Vonei falou, assim, e que o professor Jane também, o corpo, ele fala por si, e não é porque a gente não está no lugar de médico que a gente não vai observar essa diferença, porque isso é sensibilidade, não está dada só ao médico notar essa diferença, né? Então, o que a gente pode falar sobre o olhar? Ao longo da psicanálise, a gente observa que Freud ele observou um pouco essa questão do olhar. O professor também, Jaime Paviani, o Andres também pode me ajudar um pouco se eu não for muito claro, mas assim, o que a gente observa? Que a primeira vez que ele percebe isso foi com o neto dele, de 18 meses. Eles estavam na sala e o menino estava brincando de carretel. E o carretel, então, foi para trás da poltrona, depois apareceu. E nisso ele fez uma grande observação, através deste olhar, que da presença e da ausência do carretel, que a criança queria perceber isso. Para ela ir ensaiando, a primeira relação amorosa com ela, que seria esse brinquedo, da presença e da ausência, que depois isso se daria com a mãe, por exemplo, e o pai, porque os pais precisam se ausentar e o filho precisa suportar essa ausência ou conviver com a angústia, né? Que nos leva à questão da falta, e porque a falta ela é constituinte, ela é estruturante, né? E é através da falta que nós vamos nos estruturando, né? Como psiquicamente, né? E então é nisso também que a gente observa a criança, por exemplo, hiperativa. Né, o que ela está dizendo? Muitas vezes por trás, que a gente não vai rotular, mas muitas vezes por trás de um imperativo tem uma mãe deprimida, que não está olhando o seu filho, está se ausentando. Então ele vai fazer um espetáculo. Então a gente pega Merleau-Ponty e diz, ele vai fazer o espetáculo aonde? Aonde ele vai querer ser olhado? Na sala de aula. Vai fazer de tudo para chamar atenção. E aí, se pega um médico muito preocupado só com a sua psicofarmacologia, vamos medicar com Ritalina.
mas é importante entender o complexo familiar, entender o lugar do pai e da mãe, e este lugar que representa para a criança, a presença ou dessa ausência, porque ela vai reagir chamando a atenção. Então, se nós trabalharmos a mãe, e ela puder sair desse lugar de ausência, de depressiva, de triste, talvez essa criança melhore da sua hiperatividade, e aí não perturbe na escola, por exemplo, né? E além disso, assim, a gente, quando pensar na questão de Lacan, assim, que talvez ele possa complicar um pouquinho no sentido do entendimento, mas ele fala dessa captura do olhar através de Sartre, né? Onde ele fala que Sartre percebeu essa fenomenologia, né? Da questão do olhar. Então, e essa captura do olhar mesmo. Então, naquela máxima primária que diz, eu posso me sentir olhado por alguém de quem eu não vejo os olhos, e nem mesmo aparência. Basta que algo me signifique, que há outrem aí. Então, esse é o sentido que nos leva à reflexão da relação da mãe com aquela criança recém-nascida. Que a criança recém-nascida, ela olha, ela não enxerga nada, é um túnel escuro, e ela vai buscar ser reconhecida pelo olhar da mãe. Ela não vê a mãe, mas ela sente que essa mãe a vê, porque essa mãe fica procurando, quando ela está amamentando, essa mãe fica procurando o olhar da criança, que é isso que vai ajudar a significar, que vai ajudar na constituição do narcisismo, do amor próprio, né? Então, esses primeiros cuidados que são importantes, né? Mas eu penso que mais ou menos é por aí. Eu não sei se eu não compliquei, mas, enfim, eu deixo para debate, né? Muito bem, Floed. Depois, se complicou, depois quem vai fazer a tradução para nós é o professor Paviani. Porque ele deu o nosso tema de estudo aqui, e o professor Jane vai recolher tudo, vai fazer a síntese e clarear o negócio. Mas eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Olha ali, ó. Viu, Freud? Que bom, professor. Fico mais... Doutor Andres Killing. Olha só, doutor Andres Killing. Ao conversar com uma amiga que se mostrava, que estava ausente do meu convívio social, eu estava longe há algum tempo, e ela falou o seguinte, ela disse o seguinte, é um aperto, uma dor no peito, minhas pernas não me obedecem, a minha cabeça parece que vai explodir. O mais interessante é que o médico falou que eu estou com depressão. Nem eu sabia, mas o meu corpo já sabia. Ainda pensando na ideia, nos conceitos do corpo, é possível, doutor Andres, diagnosticar, pensar na depressão com alguém que chega no consultório, enfim, relatando coisas sobre o corpo? Doutor Andres. Tem que abrir o microfone, doutor Andres. Seja bem-vindo. Eu sei que o assunto é complexo, mas por que a pior pergunta tem que cair para mim se tem todas essas feras aí, né? Mas aí não é justo. Aí não é justo. Com tanta fera aí, vai mais... Mas vamos lá. Vamos se abaixar que a bala vai passar por cima. Não. A questão da percepção do corpo, e eu acho que o Ponty, ele alerta, né? Eu entendi que é que toda senso-percepção, a visão, o olfato é que nos liga ao mundo, tá? Então, por alguma distorção química, que é a depressão, eu posso perceber diferente. Eu perco essa capacidade de entender o mundo, de ver a realidade, né? Porque, inclusive, o Ponty diz assim que a percepção é que nos liga ao mundo, ela faz a ligação entre o que a gente está vendo e o mundo subjetivo. Então, como ele escreveu a obra dele em 1945, estava saindo uma guerra mundial, e aí entrou um pouquinho em pandemia, e havia toda aquela coisa de reconstruir o mundo depois de tudo que causou a Segunda Guerra,
talvez depois do pós-Covid a gente também tem que ver o que vai surgir de pensamento novo, né? Então, está em andamento alguma coisa diferente. Mas eu acho que quando a gente fala do olhar, né, o olhar é que me liga a outra pessoa. Por exemplo, a tesão, a libido, que é o querer, ela me faz olhar para o outro e querer ser importante para o outro e sentir. Hoje o que está adoecendo as pessoas, e o ponto é que hoje eu olho primeiro para o meu corpo. Eu acho que eu tenho que ter um corpo bonito, eu tenho que estar legal, para depois ser atraído para o outro. Isso é uma inversão da libido, é antitesão. Né? Então a pessoa fica se reformando, troca isso, troca aquela peça, achando que isso... Não, o olhar é o que nos liga ao mundo. Né? O olhar faz assim, ela dá o limite do que eu posso, né? O que eu consigo fazer. Então, o olhar o mundo, a gente ver, nos situar. Né? Então, o olhar é que me aproxima, o olhar me liga. Né? Então, a gente precisa ver como é que eu vejo o mundo. Do que ele está? Será que a outra pessoa está vendo do mesmo jeito? Isso é um problema nos casamentos. Agora está fechando o pau na Covid. Porque tu tá os dois dentro de casa, eu vejo de uma maneira, o outro vê do outro e ninguém cede. E tu tá vendo a mesma coisa, só que cada um vê de um jeito. Né? Então, o olhar, ele nos dá percepção, nos dá alegria, nos dá tudo. Então, a doença, a depressão, ela faz eu me desligar do mundo. Meu sofrimento é tão grande. E aí eu pergunto, quem não teve uma dor de cabeça, ou uma cólica menstrual, por exemplo, as mulheres, que a dor me faz eu me desligar do que está acontecendo em volta de mim. O sofrimento emocional também. Né? Então, a depressão, ela me faz eu me ver diferente, eu olhar o mundo diferente. Não é bem como tua amiga disse, viu, Fábio? Não é assim que eu fui lá no médico e disse que tinha depressão. Pode ser assim, mas não é. Então, a percepção, e o Ponty dizia assim, ele fala muito da percepção do corpo. Mas que corpo é esse? É esse corpo que a gente vê hoje, tem um corpo perfeito, cada vez mais bonito. É isso que me liga ao outro ou é isso que me afasta do outro? Né? Então, tu tem um mundo que vive do corpo. Só que o corpo influi no comportamento. Né? O Ponty diz assim, que a percepção do corpo é que me faz agir. É ela que move o meu comportamento. Né? Então, se eu pego a minha visão e olho para dentro de mim, eu estou me esquecendo do outro. Então, isso é um adoecimento. Então, quando tu diz assim, a doença mental, Flávia, a depressão, ela me tira essa capacidade, a maneira como eu olho para o outro é sempre me inferiorizando, me sentindo para baixo, me entristecendo. O que a gente vê hoje é um mundo que olha para o outro sem olhar para o outro. Parece que só estão cumprindo o carnê, né? Só vou olhar, porque o olhar está sempre voltado para mim mesmo, o que o outro pensa de mim, o que é. Então, isso é que adoece a gente, adoece a alma, tira a nossa capacidade de amar. E quando tu tem uma química alterada no cérebro, gera doença, depressão. Né? Tanto que, por exemplo, o pânico, pessoas que têm doença do pânico é uma alteração da percepção do corpo. Quer dizer, eu estou aqui falando contigo, estou nervoso, meu coração está batendo um pouquinho mais acelerado, mas isso aqui não representa pânico, não representa que eu vou ter um infarto, mas a pessoa percebe isso como um descontrole. Né? Então, o adoecer começa pela forma como a gente vê o mundo e adoece o corpo também. Né? Então, qual é o limite do meu olhar? Qual é o limite? O que eu posso ver ou não ver? Né? Onde é que está o alcance do meu olhar? E isso é a saúde. Por exemplo, gente, nós estamos aqui falando e eu estava me inspirando sentado ali fora e está uma lua maravilhosa, está uma lua linda. Eu até, minha percepção do olhar, até vi um disco voador ali, parecendo, mas não era. Né? Gente, eu não estou tomando meu remédio. Mas assim, se a gente olha ali, essas coisas que encantam o olhar, essa percepção do mundo, a doença vai tirando. Aham. Mas então, tu sabe que, na verdade, apareceu um disco voador aqui perto de uma das praias aí, que estão comentando. Não, mas eu não tô... Boa! Depois que estão aparecendo de pandemia... Ô, Flávia, você disse que eu sou espontâneo e bagunceiro, eu queria... Já tô fazendo bagunça, porque assim... Pode fazer a bagunça. Fiquei ouvindo aqui essa diferença entre o olhar e o enxergar, né? O que a gente olha e o que a gente enxerga. E também fiquei pensando muito, porque a gente estava falando de uma maneira de
como, né, o corpo reage quando a gente não olha para o outro, mas tem uma questão também de quando a gente olha demais para o outro, às vezes o corpo também reage ao gente esquecer da gente, né? Então, assim, tem algumas doenças aí, eu já não sei, mas assim, que a gente, dependendo da nossa percepção e nosso olhar, que a gente vai somatizando. E, por exemplo, eu fico muito mal quando eu vou em algum lugar que eu vejo que a injustiça impera na sociedade, não é direitos iguais para todos, condições, saneamento básico, essas questões, e meu corpo reage já direto, eu passo mal. Aí eu fico perguntando agora isso para vocês. Não, a Volney, assim, até a pandemia ela é interessante, né? Porque ela tem que mudar. Sempre que a humanidade passou por essas crises, houve mudanças de comportamento, de percepção, né? Então, tu vê assim, a gente está passando por uma crise humanitária, tá, gravíssima, né? E quem está morrendo é pobre. A gente tem que ver assim que o grosso é pobre. Quando a gente olha os Estados Unidos, aquele movimento não foi só porque o negro foi agredido, mas 80% de quem está morrendo lá é negro e hispânicos, né? Então a gente está passando por um momento da humanidade difícil, né? Que o nosso olhar, eu digo assim, mas eu estou bem. Não, hoje em dia na pandemia não tem como tu tá bem. Eu estou com medo, estou ansioso, estou com todas essas coisas assim, mas eu estou funcionando ainda, né? Então eu estou funcionando. Então, a gente está com medo, tudo, mas ainda está agindo, está conversando, está fazendo as nossas funções sociais, né? Mas a gente está passando por um momento bem delicado. Na verdade, eu acho que a diferença também, Volney, na questão de como encarar o sintoma, porque na realidade, se a pessoa ela não tem aquela constituição que a gente conversou em todas essas lives, a constituição amorosa na sua estrutura, ela adoece mais, porque a essência, o pilar de sustentação é o amor. Então, se ela tem dificuldade de lidar com os seus sintomas, aquilo que é um sintominha pequeno pode se tornar um monstro, que a gente vê nas histórias infantis, que é um sintomão, que toma conta do corpo, que nem o Andres falou, que é o pânico, e te panifica, tu não faz mais nada, tu fica imóvel, né? Então, o que nós precisamos? Buscar significantes que nos levam à vida. Quando tu falou do carnaval, ele é alegria, ele é espetáculo, ele é algo regional, ele é algo nacional, a gente está sempre se alegrando, né, em ver, né, e participar. Então, ver, ser visto e participar dessa alegria, né, que é. Então, a gente às vezes vai conhecer outros lugares, os colegas podem dizer outros países, mas a alegria, como nós, os brasileiros, e o humor, é algo que se destaca, né, em nós, enquanto singularidade e enquanto povo. E nesse momento, nós precisamos manter isso para sobreviver. Até vamos falar um pouquinho, como nós estamos na Covid, vamos falar um pouquinho de amor, né, gente, do olhar. É interessante, né? Porque o olhar do amoroso. Não, mas o que é o amor? O olhar do apaixonado, assim, eu tenho uma namorada que é vesga, um olho para cima e outro para baixo, ela ronca para cá, mas não é um ronco, é a bateria do Iron Maiden ali e tal, tem uma sinfonia, né? A paixão vai distorcendo, tu vai olhando, tu vai idealizando o que tu quer ver, né? E aí vem o amor e diz, olha, não é isso aí, é roncar mesmo, ela nunca vai te ver. Então, o amor, ele junta as partes. Então, tu vê como muda o olhar, né? Dependendo do momento, a paixão idealiza. Tudo é bonito, tudo é bom, tudo é ladeira abaixo. Agora, o amor vem... agora tu vai ter que subir a ladeira também, né? Então, o olhar, ele vai modificando, né? E aceita exatamente como a pessoa é, né? Consegue tolerar as faltas, as imperfeições. Assim se constitui o amor. Isso aí. Olha aqui, ó, gente, o Roger Mello dizendo que o livro é corpo e o limite, que é o limite que não limita. Olha que lindo isso. O pessoal está muito bom o debate.
os internautas, quem está nos assistindo, se está gostando, compartilhe, que essa live tá muito gostosa, muito gostosa. Agora eu quero fazer uma provocação ao professor Jaime, que ele nos provocou, né, com o Merleau-Ponty, falando do corpo, e ainda pensando na discussão do olhar pensar, e essas reflexões que o Dr. Andres falou, Fruetti e o Volney, pensando um pouco nas redes sociais, Facebook, Instagram, que nós acabamos sempre olhando, passando o olho, quem tem, enfim, e que ali se tem um mundo maravilhoso, e o nosso olhar, né, para esse mundo maravilhoso, e o meu corpo se aproxima desse mundo das redes sociais. Professor, como é que o corpo pensa isso? Como é que é esse olhar futricando ali, né, olhando o Facebook, Instagram, a vida das pessoas? Como é que é isso? Como é que Merleau-Ponty traduziria esse mundo de redes sociais, das relações? Bom, ele não fala dessa questão de maneira direta, mas eu diria que as redes sociais são complementos do nosso olhar. Falando no olhar, que foi um assunto bastante trabalhado aí, o Jean-Paul Sartre que trabalha essa questão no livro Ser e o Nada, né? Ele tem um capítulo inteiro sobre a questão do olhar. E uma das coisas que ele diz é que ninguém suporta o olhar do outro. Que o olhar do outro, a não ser que eu admita um certo momento, eu não o suporto totalmente. Isso é uma coisa que... evidentemente que o Jean-Paul Sartre faz uma análise negativa do olhar, né? Mas eu acho que tem muita razão de ser essa questão assim. Ninguém suporta ficar sempre olhada pelo outro, né? Por quê? Porque desde o tempo dos gregos, né, o olhar é de todos os sentidos, o olho é aquele que tem maior amplidão, que capta mais significados, capta mais enfoques, enquanto que os outros sentidos eles só têm uma especialidade. O olhar não, o olhar ele capta muito mais que os outros aspectos, né? Isso eu acho que é muito importante registrar aqui, né? E no caso, o olhar ele é influído pela emoção, né? Sim. Ele sempre tu olha pela emoção, né? Sim. Se a emoção é positiva, tu vai pegar de carinho. Por exemplo, assim, se tu chegar às 3 da manhã e a emoção é negativa, tu sente. Agora, se tu chegar às 3 da manhã e a emoção é positiva, olha, pode preparar teu passaporte que tu não pertence mais ao meio. O olhar diz tudo. Falando em emoção, para Merleau-Ponty, o fenômeno básico é a percepção. Dentro do campo perceptivo, eu tenho atenção, emoção, tenho outros sentidos que dentro do campo perceptivo, né? Isso é muito interessante. Muito bom. Fruetti, tu me falava, numa das nossas conversas, sobre um livro infantil. Sim. Falando sobre essa questão do olhar, e nesse momento tão difícil do Covid, me veio em mente o livro infantil Voos da Alma. Certamente Sim. O Volney poderá falar melhor sobre ele, mas eu pude ter a oportunidade de conhecer, quando eu trabalhava no IPAM, esses escritores muito encantadores, né, e que fizeram um momento de
de exposição da arte deles e a arte tão interessante nos escritos. Então, eu não sei se dá para eu poder mostrar uma parte do livro, que como eu trabalho com crianças e adolescentes, né, há bastante tempo já, que tem experiência, trabalho na área da saúde mental, do SUS, então eu gostaria de mostrar que os pais podem estar lendo nesse momento. Eu achei bem significante. Aqui talvez não apareça, mas eu acho que é melhor eu relatar. Vocês estão vendo o balanço vazio. Estão vendo? Tem um balanço vazio. Tem o balanço vazio, vocês conseguiram ver? Sim, sim. Tá. Então, o balanço vazio, na realidade, a palavra vai significar a ausência da coisa. Bem clara aqui. Estamos no momento que não dá para a criança andar de balanço, mas quando você lê, você encontra a palavra que dá o significante. Enquanto você reclama, ela canta como uma canção. Quem que canta? Ela que, para isso, ela se embala e voa de coração. Vejam? Estão vendo? Então, É o olhar apaixonado, né? Esse é o olhar da paixão, né? O olhar apaixonado da criança, que não suporta ter que olhar o mundo pela janela, mas ela vai suportar se nós dissermos que ao invés de ela andar de balanço, ela pode cantar, né? E a gente sabe, por exemplo, que muitos poetas maravilhosos, pragmáticos, e que dizem coisas muito representativas, tipo Mário Quintana, quando ele ficou uma boa parte da infância e da adolescência dele porque era doente, vendo o mundo pela janela. E olha que coisas maravilhosas que ele nos diz. Por exemplo, a esperança é o urubu pintado de verde, para nós pensarmos sobre o Covid. Que tudo a gente pode dar um colorido diferente na vida, se a gente for positivo. Claro, a gente pode ter umas percepções, às vezes, estranhas e negativas. Nós não somos perfeitos, nós somos seres faltantes, mas é importante ter a visão positiva para a gente poder atravessar esse momento. E tem mais uma parte que eu quero mostrar para vocês, que eu achei legal. A minha filha leu muito, então foi tão significante para ela em uns momentos, e nesse momento isso também está sendo. Deixa eu ver aqui. Bem rapidinho, para não tomar muito tempo. E é uma linguagem acessível, simples e desproposital, porque ele surpreende com a leitura, e eles têm uma riqueza, assim, no colorido. Eles são muito sensíveis, muito amorosos na transmissão. Eles são o Douglas e a Giovana. É Douglas Trancoso e Giovana Mazocchi. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui. Juntaram-se as peças da vida para voar e não mais causar dor. Com eles, a arma perfeita é a bomba de puro amor. Né? Que representativo, assim. Eu gostaria que o Vonei pudesse comentar, assim, sobre essa obra, porque tu tem mais propriedade, né, pelo teu conhecimento. Temos, e se eu não me engano, eu vi Gil e Doug tá aqui acompanhando a live, eles estão aqui acompanhando a live. Eu acho muito importante você trazer isso, e aí eu queria falar da obra e falar um pouquinho dessa minha percepção do que eu acho em relação à criança, e talvez ligando com o Merleau-Ponty, porque assim, a criança, para mim, tá fazendo essa grande experiência de estar no mundo de forma mais livre, e para mim a criança é um ser filosófico, né? A palavra criança vem de criar. Então, assim, é um ser filosófico o tempo inteiro, por estar questionando e por não ter a razão ou os conceitos formatados, ela está mais livre, né? Ela está mais liberta para poder dialogar com as linguagens, dialogar com o mundo e com os outros seres. E eu acho tão importante a gente ter na literatura livros que possibilitam esta poesia, seja a poesia pela narrativa visual, ou pelo encontro da palavra, ou das duas, né? Você está falando do livro do Gil e da Gil e do Doug, eu sempre troco,
o pronome da Gil e do Doug, que são dois caxienses, falou também do Mário Quintana, dessa brincadeira séria com as palavras, e trouxe algo que é fundamental, que se chama a falta, né? A falta é uma presença dolorida, né? A falta é uma presença grande. Eu acabei de lançar um livro agora, com um ilustrador equatoriano, que é inédito no Brasil também, esse ilustrador. Acabei de lançar um livro que se chama Tanta Chuva Tem no Céu, que é um livro pela Editora do Brasil, um livro para a infância, e que dialoga justamente com essa falta, a menina que se encontra em casa sem os pais, né? Em nenhum momento fala a palavra morte, mas se encontra em casa sem os pais, e ela tem que reinventar, rever o seu mundo, reinventar, inclusive construindo os barulhos, os sons desta casa, que tinham um outro ritmo a partir, né, quando tinha a presença desses adultos. Então, trabalhar com essa temática para a infância, né, e isso você falou aí, tanto do livro deles, quanto a gente pode pensar nesse momento tão difícil que é, né, e os próprios contos de fada, porque o Viveram Felizes para Sempre tem uma função, né, tem uma função que se hoje o dia foi muito ruim, a gente precisa acreditar que amanhã vai ser melhor, né? Porque a gente está dentro de um aspecto de tempo que a gente sabe, né? Que a gente faz, é o nosso presente, passado, e que a gente é finito, que a gente sabe que a gente vai deixar de existir de alguma maneira. Então, o Viver Felizes para Sempre é essa possibilidade de perpetuação e essa possibilidade de que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque se hoje foi uma droga e a gente achar que vai ser pior, a gente se suicida. Né? Mas, a gente não tem a razão. Uma das características do olhar, Vonês está dizendo, do Viveram Felizes para Sempre para a criança, isso é uma coisa que tem atrapalhado o mundo, tá? E isso a gente vê com os escritores modernos, é que a literatura da criança é bem claro o que é o mal e o que é o bem, né? A bruxa é sempre bruxa e o cara que é do bem. Hoje a confusão, tu não sabe mais quem a pessoa muda de caráter, então se começou a fazer uma confusão mental, porque tu já desde pequeno tu aprende que tu não sabe, o que tu vê pode não ser bem assim, o bem não é bem o bem pode ser o mal. Então essa reestruturação da sociedade já tem um produto aí, né, preocupante. Então a gente vê o mundo, a criança vê o mundo de uma maneira, ou é o bem ou é o mal, né, que é o que ela permite. Mas já começa a dizer para ela que nem sei se o bem é o bem, se o bem é o mal. A TV tem um problema grave em relação a isso, né? Eu acho que tem, em relação a isso, assim, eu tenho alguns pensamentos, porque, assim, é que, na verdade, existe, né, a gente pode entrar em alguns arquétipos e tudo, mas, assim, existe uma estruturação de que a criança, né, em um determinado momento, ela não pode se relacionar com o mal como se a gente não tivesse o nosso lado negativo, como se a gente não tivesse o nosso lado obscuro, como se a criança se sentir feliz com uma bruxa, né, ou se sentir ligada de alguma maneira, se sentir projetada num personagem como uma bruxa, a gente pode, né, a sociedade às vezes diz assim, não, isso é um desvio de caráter da criança, e não é. Porque, no meu pensamento, porque, na verdade, a gente precisa, né, eu acho que a arte, ela está aí para nos, como a gente não dá conta do mundo, a arte está aí para nos ajudar a fazer essa catarse, né? Eu sempre digo, se eu brinco quando eu dou o curso para professores, às vezes, quando eu dou palestras, e eu faço uma pergunta para os professores, digo assim, quem já matou pai e mãe? Aí todo mundo se apavora, né? Porque aí eu disse assim, não, metaforicamente, né, através a gente precisa fazer matar o pai e mãe, para não matar na vida real, para poder fazer esse desprendimento e seguir o curso da nossa vida. Porque senão a gente fica extremamente ligado a esses pais, e aí vocês sabem melhor do que eu, né, toda essa relação que acontece. Mas fala, André.
Não, que assim, o Ponty diz que o homem é um projeto em construção. Então assim, ó, eu vou discordar de ti, Vonei, num ponto, eu acho que o Freire, que tem uma etapa, se tu vai construir uma casa, que tu tem que fazer um alicerce. É o alicerce que sustenta a estrutura, né? Então, se nessa fase da infância, eu vou contrariar um pouquinho essa arte, a criança, pela imaturidade neurológica, ela tem que primeiro aprender o que é o bem e o que é o mal. Quando tu começa a botar a criança, ela não sabe, ela vai levar, e aí vai estourar em mim no Freire. Né? As pessoas que não... aí nós temos que consertar esse mundo. Né? Então, essa visão do mundo da criança, a arte, por isso que o viveiro, o que é bruxa, porque ela está se estruturando. Se ela não tiver noção do que é o bem e do que é o mal numa coisa estática, e tu começa, ela vai levar para a vida adulta, para outra formação, essa confusão. Né? Então, esse olhar, que como a gente diz, o Ponty dizer que o ser humano é um ser em construção pela percepção, o que ele vai percebendo, ele vai se construindo e vai se formando, e aí tem um conflito, né, Freire? Porque o Ponty leva muito o consciente, e na época do Freud, do Sartre, falava muito do inconsciente. Então, né, então ele traz uma ideia diferente. Não, nem tudo na vida que eu trago é da genética só, ou é do meu inconsciente e tal, porque a teoria do Freud estava muito forte na época dentro da filosofia. Então, assim, eu digo, é interessante, até porque a gente tem professores assistindo, que criança tem que saber, o bem é o bem e o mal é o mal. Né? Porque hoje a confusão, Vonei, é que tu não sabe se aquele cara que tu apoia, o teu político, ele é do bem ou do mal, porque a gente fica confuso ainda, a gente junta as duas coisas. Mas é que aí eu volto a discordar de você, e eu acho isso ótimo, porque é para isso que a gente está aqui, né? Porque, na verdade, a relação da criança com o adulto, na verdade, o adulto não é só bem e só mal, ele e várias nuances entre bem e mal, né? Que a gente está falando. E a criança, porque até teve alguém que falou aqui, a criança não julga. Mentira, a criança julga. A criança é óbvio que ela julga. A criança é perversa, porque ela é um ser em construção. Não é que a criança não é perversa, não é que a criança não faz bullying com um colega na escola. Ela faz. Né? Então, assim, eu acho que a gente entregar encaixotado o que é bem e o que é mal, até a gente tem uma grande autora que se chama Silvia Ortoff, uma grande autora, uma autora reconhecida no Brasil e fora do Brasil, e a própria Eva Funari, que fala que tem as bruxas que não são más, que são as bruxas boas, porque a gente consegue perceber que existe uma nuance, porque nem todo mal vai ser mal para sempre. Tem uma historinha no livro do Bruno Bettelheim, que é o dos Contos de Fada, que, por exemplo, e aí de uma percepção, né? Vou tentar resumir aqui de uma percepção. A mãe precisava sair num compromisso e ela precisava deixar a filha e ela não tinha quem deixar. Ela pediu para o tio, que é o tio da criança, o irmão da mãe. E aí ela disse para a criança, olha, eu vou sair, mas eu vou comprar aquele bolo que você gosta muito. E eu vou trazer, que a criança não queria que a mãe saísse, tá? E saiu. Só que o tio não ouviu essa conversa. E o tio, sem saber o que fazer, resolve contar a história do lobo mau, da Chapeuzinho Vermelho. E quando chega no final, a criança diz pro tio, tadinho do lobo, né? Ele não comeu o bolo. Porque, na verdade, o lobo não come o bolo, né? Ele come a vovozinha, come a Chapeuzinho, mas não come o bolo. E nessa percepção, o tio ficou muito preocupado, achando que como a criança pode estar tendo pena de um personagem que é mau, né? Aí só quando a mãe chega com o bolo, é que o tio consegue fazer essa ligação entre o bolo, a expectativa da criança, essa relação da criança com essa história, com o que ela estava esperando, e com o personagem. O que eu acho que às vezes a gente tem uma questão, Andrés, que eu acho que é muito importante, que se chama linguagem, que diferencia do adulto, porque às vezes a gente tenta colocar a criança numa... E vocês têm mais conhecimento, eu estou dando meu conhecimento
na área que eu atuo, mas vocês têm mais conhecimento do que eu para falar isso, né? Mas, por exemplo, a gente tenta filtrar. A criança está entendendo, de alguma maneira, está chegando para ela essa relação da pandemia, essas pessoas que somem da vida dela, né? Esses professores, esses colegas, esses familiares que de alguma maneira somem. Então, não falar sobre a perda para a criança, tentar deixar a criança, de alguma maneira, numa bolha, não é a melhor maneira, mas existem, sim, através de linguagens, né? O João estava falando, assim, da linguagem do livro da Juíta Dog, que é uma linguagem que é acessível para a criança, mas que fala de um tema difícil, né? Que ajuda a criança a se perceber nesse mundo e a perceber o que está acontecendo nesse mundo. Deixa eu só fazer um comentário contigo. Eu vou concordar eu tô do lado do que o Andres falou, assim. Nós temos que realmente, assim, é isso que eu quero criar essa polêmica, se nós tivermos tempo. Nós temos que realmente mostrar o lado bom e o lado ruim. Isso não é o que existe na criança, em algum momento da vida, com relação à sua sexualidade, que é perversa e polimorfa. Mas a questão da estrutura, daquilo que é bem e mal, tanto que nós temos que pensar em mostrar, principalmente quando acontece na história, tu pode falar melhor da Chapeuzinho Vermelho, a questão que é o perigo maior, que é a pedofilia. Então, a gente justamente conta a história e pede para ela tentar interpretar, no sentido, poxa, mas o lobo se vestiu de vovozinha e estava falando com uma voz suave. Tu achava que era a vovozinha, e é o lobo mau. E é assim que o pedófilo se aproxima de uma criança, de uma forma sedutora, oferecendo bala, oferecendo, né, algo que atrai a criança, e nós precisamos proteger as crianças disso, porque é um trauma muito difícil de ser elaborado, mesmo depois de adulto, né? E que traz consequências desastrosas na vida. Então, nós precisamos fazer com que a criança não seja ingênua. Ela fala a verdade, ela sempre consegue falar a verdade, tá? Isso eu concordo contigo, mas nós precisamos dar o norte para ela, de ela saber se defender das questões do mal, né? E distinguir claramente o que é bem e mal. Claro, isso é uma concepção enquanto profissional, né? Eu penso dessa forma. Talvez tu queira falar, né? Não, eu acho que tem algumas coisas bem importantes. É claro, a criança, como todo ser humano, aprende pelo exemplo. É muito interessante porque, na verdade, ela quer agradar de alguma maneira o adulto. Esse final de semana, por exemplo, eu vi minha irmã e meu cunhado, que são avós, brincando com o neto, e ele repetiu uma palavra que se chamava fofoqueiro, porque eles riam. Então, se o adulto está rindo, é legal. É legal, então, para a criança, ela vai repetir e vai continuar, porque, de alguma maneira, ela está agradando esse adulto, sem ela entender. A criança tem 3 anos, sem entender o que é o conceito de fofoqueiro, né? Mas existe uma coisa, assim, que pelo menos a gente pensa lá no Instituto, que tem uma coisa do olhar do adulto sobre a criança, de um olhar colonizador do adulto sobre a criança, né? E aí a gente pode cair em alguns conceitos sobre a questão do bem e do mal. É óbvio, a gente está falando aí de pedofilia, existem vários livros que falam sobre essa questão, não só Chapeuzinho Vermelho, mas vários livros, como também a gente tem vários livros que a gente coloca a personagem, recontando a personagem da Chapeuzinho Vermelho, não como uma pessoa ingênua, não como uma criança ingênua, mas uma criança muito esperta em relação ao lobo. E a gente desmistifica. É óbvio que atrás do arquétipo do lobo, dessa figura do lobo, a gente tem várias coisas aí que a gente está falando de uma história que é a Chapeuzinho Vermelho, mas a gente está falando que muitas vezes o lobo é o medo de estar no escuro, é o medo da solidão, é o medo de atravessar essa floresta, né, e encontrar o improvável. Então, assim, o que a gente pensa lá no Instituto, que a gente faz, que é assim,
é dar essas possibilidades de visão. Agora, mas principalmente é ouvir a criança sobre esse conceito, ou sobre o porquê que ela está se identificando com uma bruxa que pode ser malvada, porque eu, pelo menos, acredito não ter alguns desvios de caráter, mas me identifiquei com personagens, e a gente, como agora falando de adulto, por exemplo, tem um livro do Mário Vargas Llosa, que é As Travessuras da Menina Má, que eu adoro essa personagem, e ela é uma personagem, se a gente for levar o pé do cabo, horrível. Ela faz o que ela quer com a figura deste homem, né? Mas eu não sei se isso não é a possibilidade, inclusive, da nossa projeção de possibilidade de fazer e exercer a nossa maldade, a nossa raiva, a nossa angústia na catarse, nesse lugar, para não exercer no dia a dia, né? Porque em algum lugar a gente precisa dessa válvula de escape. Mas assim, o que eu vejo, Volney, agora vamos misturar um pouquinho, que eu acho que é uma das razões, no meu entender, desse fracasso no controle da pandemia no Brasil, tem a ver com essa formação na infância. Porque o que a gente vê hoje na sociedade, quando assim, a gente não clareia o que é o bem, o que é o mal, por exemplo, assim, nós estamos numa situação no Brasil e muito a pandemia, essa tragédia humanitária, é porque a gente não sabe o que é o bem, a gente não tem a noção que vem lá da infância. O que é o bem? Todos nós temos que nos unir, economia, saúde, prefeitura, governo do estado, governo federal, que isso que é os países que contam. Então, tu tem uma noção do que é o bem, né? Hoje, o que a gente vê, eu digo assim que é um grande fracasso, é que ninguém sabe. O bem é o que eu penso, é o que eu olho para o mundo. Então, vamos dizer assim, porque não adianta me cuidar porque os pobres não estão se cuidando. Sim, os pobres são os que mais estão morrendo e vão morrer mais, né, Volney? Então, qual é a ideia da minha visão do mundo? Bom, eu tenho meu comércio, eu tenho meu consultório. Não, eu estou fazendo minha parte, é cuidar da porta para dentro. Só entra com máscara, só passa o álcool gel, é tanto. Agora, da porta para fora, se juntar todo mundo, se não tem fila, aí já não é problema meu, né? Então, essa questão do bem, ele tem que unir as pessoas. E isso vem lá da infância, de tu registrar bem o que é o bem e o que é o mal. Então, numa etapa de formação... Olha aqui, turma. O cérebro da criança não processa, assim, que nem nós. Olha aqui, turma. É um 486. É um computador 486. Pessoal, tá muito boa essa live. Olha, só elogios aqui, viu? Muitas coisas bacanas chegando. Mas, olha só, 1h30 já de live. E eu tenho um contrato com os nossos ouvintes aqui, quem está nos assistindo. Então, infelizmente, a gente vai ter que estar agora encerrando. Mas o papo está muito bem, está muito bom. Eu acho que a gente conseguiu transcender. A gente foi trabalhando com a questão do corpo, a percepção, o olhar, reaprender a ver o mundo. A gente falou até de disco voador, aqui teve contação de história. Então, uma noite maravilhosa. E eu abri a nossa live chamando Merleau-Ponty, dizendo que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, né? Então, pensar que a filosofia faz com que as pessoas possam refletir, questionar a si mesmo, questionar o outro, discordar. É isso, todas as coisas que acontecem ao nosso redor, refletir melhor sobre os nossos atos, as ações, as suas ações, poder estar certa, poder estar errado, poder mudar de ideia. Então, neste momento, eu vou pedir para que cada um de vocês façam a sua fala de fechamento. E a última pessoa que eu vou chamar para fechar é o professor Jaime Paviani, que ele vai ter a tarefa mais difícil, que é reunir tudo isso que a gente falou
e fechar. Eu não sei como é que ele vai fazer, né? Mas ele que apresentou a temática, agora ele vai ter que dar um jeito de fazer a costura final, o arremate final. Então, eu começo pelo Andres, depois o Fruete, depois vai tu, Volney, e em seguida o professor Jaime Paviani. Tá, ok. Estão pedindo aqui, ó, parte 2. O pessoal se divertiu muito, viu, essa noite. Eu curti muito também. Andres, por favor, teu fechamento, obrigada. Bom, é que tá dando um problema de microfonia, mas eu vou dizer sobre o olhar, né? Eu disse, eu estava olhando aquela bela lua e digo para todo mundo olhar para pegar alguma energia. Ver disco voador é uma distorção, pode ser uma coisa. Agora, se eu vi esse lobisomem, está compatível com o que está lá fora, né? Então, o olhar também tem que ser moldado. Disco voador, agora lobisomem pela lua, se eu ver, alguém pode acreditar, né? Estaria dentro de um contexto. Então, eu queria agradecer, né? Essa conversa bacana, acho que o assunto é bem atual, da gente pegar alguma coisa da filosofia e trazer para o debate. Então, agradecer aí e na próxima vez tu faz a pergunta mais difícil para essas feras aí, tá? Bom, eu queria agradecer, foi bem importante esse momento, assim, foi um deliciar de saberes e de conhecimento, e na realidade colocar para vocês que um internauta falou sobre, assim, bem rapidinho, isso de que tem perversos vestidos de heróis. Então, vamos cuidar, porque a gente corrige um filho, né? E enquanto a árvore é pequena, que estiver torta, tu consegue desentortar. Então, no sentido assim, tá lá no consultório, por exemplo, a gente vê muitos casos assim. E aí a criança diz, olha, o pai leva para o pediatra ou para o psiquiatra infantil, dizendo que não pode mais com a criança. Daí tu vai conversar com a criança, parece um político de gravata e tudo, dizendo assim, olha só o que eu fiz com meu pai, ele comprou esse tênis, porque esse tênis é para quem vai ser atleta, porque ele pagou tanto por isso e tal. E o pai diz, pois é, não sei o que fazer, ele é tão inteligente. Que tipo de inteligência é essa? É a falta de limite e de valores, né? É criar um filho talvez com viés perverso, porque sem limites, que ninguém mais pode, e aí pode virar alguém que prejudique a sociedade ou alguém maior. Então, a educação está em primeiro lugar e parte da família, né? E se a pessoa não conseguir dar conta, às vezes um terapeuta pode ajudar a ensinar os limites para que não se torne uma estrutura com desvio. Não, e só complementando, o que educa é o não, né? O que educa é o não. O não. Perfeito. É aprender a dizer não pode tudo. Uma criança não pode tudo. E os pais acharem que ela é inteligente. Ela tem que aprender a lidar com a falta. Mesmo que esses pais tenham mais possibilidades, eles precisam ensinar sobre a falta. Isso é constituinte, isso é estruturante. Muito bem. Eu queria agradecer também. Acho que tem que ter parte 2, Flávia, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Acho importante. E queria só dizer que eu concordo com essa questão dos limites e tudo que a gente está falando. É bem importante, não é que não possa ter limites, mas eu só acho que, assim, pegando o Merleau-Ponty, o ser humano é um ser em construção, então não é só lá na infância, né? A gente está em processo de construção e a gente pode, ao longo dos anos, ir melhorando, e, inclusive como adulto, para olhar melhor essa sociedade de uma forma mais abrangente e mais socialista. E é isso, e agradecer muito essa noite, aprendi muito e obrigado. Eu também aprendi muito. Nós começamos com Merleau-Ponty, mas derivamos para outras questões. Eu acho muito importante que não haja uma concordância global. Acho que certa discordância faz bem e é natural na sociedade em que a gente vive. Para mim, é isso aí. Muito obrigado. Parabéns novamente para a Flávia. Né? Por organizar parabéns. Parabéns, Flávia.
Não, parabéns a todos nós que a gente pensando em educação, filosofia e saúde mental, sobre livros, sobre leitura. Olha aqui, ó, pessoal, para a mesa, tá? A Marta Pulita pediu assim, ó, que na parte 2 tem que deixar um espacinho para as perguntas. É verdade, Marta, tem razão. A gente se entusiasmou aqui, a turma entrou no debate e veio muitas perguntas. Eu já vou convidar todos para nós fazermos a parte 2, porque o pessoal gostou muito, participou muito e eu acho que nós precisamos voltar a dialogar sobre Merleau-Ponty, sobre o corpo. É isso, né, professor? A gente estudou direitinho? Sim, tá ótimo. Então tá. Obrigada, pessoal. Uma boa noite fria aqui em Caxias. Quem está nos assistindo, eu sei que de Minas Gerais nos assistindo. Então, assim, sei que lá está quentinho. Tem uma pessoa que está em Brasília, né? Volney, está quentinho ali, né? Tá certo. Um beijão para o Roger, um beijão para todos aí, boa noite, obrigada mais uma vez. Abraço a todos, obrigado. Abraço. Quem tem uma paixão tá aquecido também, né? Pelo menos no coração nessa hora.